Muito bem, pessoal, nós vamos dar sequência então ao estudo do Evangelho de Lucas, que nós temos realizado todos os primeiros domingos do mês, né? Estamos utilizando a Bíblia de Jerusalém, embora fazendo também pesquisas em outras Bíblias conforme a necessidade, né? E nós estamos no capítulo 5, no versículo 14, tá? Quando Jesus inaugura a sua pregação. Então a gente viu a respeito da tentação no deserto, né? A última vez que a gente conversou no mês passado, né? E depois, então Jesus volta para Nazaré, que é da cidade onde ele cresceu, se desenvolveu, né? Então Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Então nós não sabemos, quando fala do batismo, né, fala que o Espírito veio, né, como uma pomba, desceu sobre ele. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, né? Nós não temos essa visão, esse acesso à informação exata do que houve, né? Difícil para nós sabermos disso. Mas, como diz aqui no Evangelho, né, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Não sei se aconteceu alguma coisa diferente com ele, né? Ele estava reencarnado e tinha um processo de desenvolvimento. Ele foi criança, foi adolescente. Nós não sabemos como foi exatamente a infância dele, nem a adolescência dele. Mas ele passou por um processo de maturação. Dizem os Espíritos que, veja bem, Jesus precisou de 30 anos de preparação. Só na Terra, já reencarnado. A gente quer as coisas assim, no estalar de dedos, né? Às vezes até a gente exige, às vezes, das pessoas, nos filhos, por exemplo, a gente quer que eles venham prontos já vem um Emanuelzinho, uma Joana de Angelizinha, um Chico Xavierzinho, né? A gente quer já que eles já venham prontos e acabados já desde o berço, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Na progressividade da maturação. Mesmo o espírito de luz, ele passa por uma restrição, de certo modo, do seu potencial, das suas lembranças, da sua condição integral como espírito, que é. Mas mesmo Jesus, de certo modo, sim. Nós não sabemos até que ponto, mas de certo modo, sim. Senão ele não precisaria chegar até a fase adulta. Já a infância, né? Ele já daria toda a mensagem. E não foi assim. Ele precisou de 30 anos se preparando, amadurecendo organicamente, amadurecendo psiquicamente, amadurecendo emocionalmente, para chegar na plenitude do seu ser, né? Nós levaríamos até mais, né? A gente levaria para chegar na plenitude limitada do nosso ser, nós precisaríamos chegar uns 40, 50, 60. Né? Jesus, com 30 anos, certamente ele estava na plenitude do seu ser, né? Tanto que ele começou a sua pregação nessa fase. Já pensou? Se Jesus precisou de 30 anos para se preparar aqui na Terra, o quanto que nós precisamos? Né? E o quanto que para nós é mais difícil, assim, né? Chegarmos num ponto de maturação, que a gente possa ter um equilíbrio maior, uma consciência maior, não é? Então ele voltou para a Galileia com a força do Espírito, com a integralidade das suas forças, mesmo que na limitação terrestre, corporal. Ele teve que restringir muito do seu poder, da sua força, para estar entre nós, né? E ainda assim nós vimos toda uma manifestação muito interessante, né, de Jesus. E sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ele cresceu ali na região de Nazaré, né? Passou toda a infância ali na região de Nazaré, e as pessoas conviviam com eles, né? Com Jesus, Maria, José, que era o pai dele, né?
Mas quando ele voltou, parece que aí a fama dele, o que ele estava fazendo, começou a se espalhar, né? Começou a ser comentado, né, por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Então imagina só, Jesus, ele nasceu e cresceu dentro do judaísmo. E as sinagogas são os templos judaicos, onde eles estudam o Torá, né, o Antigo Testamento, os profetas, Moisés, né, tudo que nós vemos no Antigo Testamento. Tá? Então ele estava indo nas sinagogas ensinar. É como se a gente, hoje, o Espiritismo, é como se a gente fosse nas igrejas católicas ensinar. Mais ou menos seria isso. A gente, portador de uma informação diferente, a gente fosse lá nas igrejas católicas ou nos templos evangélicos ensinar o Espiritismo. Na época, era mais ou menos essa a situação. Paulo de Tarso, depois, fez também isso. Paulo de Tarso, que foi o grande divulgador do cristianismo, né? Inclusive, nós devemos aqui no Ocidente, em grande parte, a Paulo de Tarso, São Paulo, né? São Paulo. E era mais ou menos isso. É como se fosse ensinar o Espiritismo dentro das igrejas católicas, né? Por quê? Porque eles só estudavam Moisés e os profetas. E Jesus vinha com um conhecimento diferente que depois ganhou os contornos de uma nova religião, o cristianismo, embora Jesus não viesse trazer uma nova religião. Assim, a princípio ele não veio, né, para formalizar uma religião. Ele veio para trazer a mensagem do amor. Nós é que vamos fazendo as divisões e vamos achando que precisamos criar novas estruturas, né? Mas o objetivo dele era instalar o reino de Deus nos nossos corações. Não é? O reino de Deus está em vós, né? Ele não veio para estabelecer poder, burocracia, hierarquia, ele não veio para nada disso. Isso somos nós que criamos ao longo do tempo, historicamente. Ele veio para trazer a mensagem do amor, né? Do perdão, da fraternidade. Embora ele soubesse que isso iria gerar divisões, né? Então eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque agora, onde estiverem 5 pessoas, vão estar 2 contra 3, 3 contra as 2, mãe contra filho, filho contra a mãe, sogra contra a nora, nora contra a sogra, não precisa muita coisa, né? Mas, ou seja, as divisões iriam aparecer conforme as diferenças de opiniões, né? O modo de ver a vida, né? Então, ele ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Quer dizer que as pessoas já estavam pressentindo nele, né, um profeta, né, pressentindo em Jesus alguém especial. Todos já estavam ali glorificando o que ele falava, né? Ele foi a Nazara, ou Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Então, eles deixam lá os pergaminhos, né, num local específico, falando a respeito de Moisés e os profetas, as várias partes da Torá. E aí alguém chega lá, pega, né, ou pede a determinado trecho lá, é feita a leitura e depois o comentário a respeito dessa leitura. Como a gente faz aqui, pega o Evangelho, faz uma leitura, comenta, né? Normalmente. Então era dia de sábado, que eles são sabatistas, né? Eles guardaram o sábado para as coisas do Senhor, né? Então ele levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor.
né? Então foi bem, né, o texto aqui que caiu para ele ler, foi um texto muito significativo. Imagina, né? Ele estava iniciando a sua pregação ali, em Nazaré, onde ele cresceu, e aí o texto foi um texto muito importante, que é uma profecia de Isaías, né? Inclusive essa profecia, ela está no capítulo 61 de Isaías, no versículo 1 e 2, que cita exatamente aquilo que nós falamos aqui, tá? Textualmente, né? Porque eles leram exatamente aqui a passagem do Antigo Testamento. Vamos ver o que aconteceu aqui. Enrolou o livro, depois que leu, enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Está errado ali, né? E sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no, atentos. O que ele iria falar diante dessa passagem, né? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. É de arrepiar, né? Já pensou? Né? Você estudar durante anos, durante séculos aí, né? O Antigo Testamento, todo um povo cultivando ali uma esperança naquele que viria, né, nos ajudar, e de repente a pessoa lê o trecho que diz referência a ele e fala assim: olha, hoje se cumpriu essa profecia, eu estou aqui. Já pensou? Você está de frente, né, com aquele que era a esperança de todo um povo. Emmanuel, ele nos diz que, no livro A Caminho da Luz, que quando o nosso planeta aqui recebeu os espíritos vindos de fora, os espíritos que vieram em expiação para o nosso planeta, né? O nosso planeta, ele estava saindo de planeta de primitivo e estava entrando numa outra categoria, planeta de expiações e provas. Quando vieram esses espíritos de fora, dizem alguns que é do planeta Alfa de Capela, né? Porque geralmente você tem um Sol, aí você tem o planeta Alfa, Beta, tá? Que gira em torno daquele Sol, né? Dizem que seria do planeta Alfa de Capela, né? Não exatamente de Capela, mas de um dos orbes ali do sistema de Capela, né? Então, esses espíritos estavam sendo degradados deste ambiente, né, deste outro planeta, e vieram para o planeta Terra. O Emmanuel conta a respeito disso. Só que chegando aqui, Jesus os recebe no plano espiritual e faz a promessa a eles que ele viria em tempo oportuno. E diz Emmanuel que Jesus veio entre os judeus, entre o povo hebreu, por ser, dos que vieram para o planeta, o povo mais orgulhoso, o povo mais difícil, já do outro planeta já. Por exemplo, os egípcios antigos, né, eles também seriam espíritos que vieram nessa leva de fora. Só que diz Emmanuel que eles eram um povo mais avançado. De todos que vieram para cá, eles eram os mais avançados, moralmente. Tanto que a maioria voltou para o seu planeta de origem. Embora alguns tenham ficado, porque se tornaram tão gratos ao planeta, que resolveram continuar a sua evolução aqui, ajudando a evolução de todos nós, não é? Então, olha como é significativo isso aqui, né? Então, todo esse processo de milhares e milhares de anos, aqui encontrava a sua aplicação, a sua materialização, não é? Hoje se cumpriu essa profecia. Então, eu estou aqui com vocês. Não tinha feito essa promessa há milhares de anos atrás, agora estamos juntos aqui. Não é? Só que a coisa não foi tão fácil assim não, pessoal. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça
que saíam de sua boca. E diziam: não é o filho do José? Aí começa a azedar a coisa, né? Então estava naquela elevação e o pessoal ali gostando das palavras de Jesus, né? Com toda aquela autoridade moral, vibratória, aquela força toda especial, né? Que Jesus magnetizava a assembleia, né? Imagina a aura de Jesus, né? Foram medir a aura do Chico Xavier, diz que dava 20 metros. Imagina a de Jesus. Alguns cientistas foram medir o tamanho da aura de Chico Xavier, né? E diz que deu 20 metros a aura dele. A nossa não passa de 60 centímetros, geralmente, em média. Né? Imagina a de Jesus, né? O tamanho da aura dele. Então, todos que entravam nesse campo vibratório, sentiam algo muito especial, né? Mas, apesar de estarem admirados das palavras de Jesus, aí começaram a falar: mas não é o filho do José lá? Que a gente viu crescer lá? Jogava bola lá? Né? Que ajudava o pai na marcenaria? O pai dele não é o José? A mãe dele não é a Maria? Né? É como a gente que cresce aqui dentro do centro: não é filho de fulano, não sei o que, né? Ele, porém, disse, ele começou a perceber o que estava acontecendo, o que eles já estavam pensando, né? Ele, porém, disse: certamente irei citar-me o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, em tua pátria. Jesus já estava percebendo o que estava acontecendo. Estava percebendo que eles já estavam querendo desqualificar a presença dele, as palavras dele, a autoridade dele, porque conheciam Jesus. Às vezes a gente pode tratar com desdém, né? Por quê? Porque você viu a pessoa crescer, você viu os problemas que ela teve e tal, e depois, se ela ficou bem e ela começa a falar coisas boas, você fala: mas a pessoa lá tem uma vida torta, a pessoa tem né? Entre nós aqui, né? Vamos pensar. Já começa a desqualificação da pessoa. Tanto que a gente costuma ouvir mais palestrante que vem de fora, né? Você vem palestrante de fora, a gente: nossa, ele falou isso, falou aquilo. E às vezes são coisas que os palestrantes da casa já estão falando há muito tempo. Né? Mas Jesus sabia disso, até com ele acontecia isso. Então, é verdade, vocês vão falar para mim: médico, cura-te a ti mesmo. Resolve os teus problemas. Você está querendo resolver os problemas dos outros? Não é? E tudo o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui. Por quê? Porque Jesus já estava andando pelas redondezas, pelas cidades circunvizinhas, e já estava certamente fazendo curas, fazendo prodígios, né? Fazendo coisas maravilhosas. Então o pessoal de Nazaré fala: o que você fez lá fora, por que você não faz aqui? Para a gente ter certeza que você tem esse poder todo. O interessante é que depois a gente vai ver que Jesus, quando ele estava em Nazaré, poucas curas ele fazia. Poucas curas ele fazia. Isso o livro fala. Os evangelhos falam disso. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Você vê que coisa interessante? A cidade onde ele cresceu, a cidade onde ele se desenvolveu, foi onde talvez ele menos fez curas, onde ele menos ensinou as pessoas, por causa da incredulidade deles. Você vê como é que o ser humano é? Com o próprio Jesus fizeram isso. Demonstrando, inclusive, que até mesmo Jesus precisava de um ambiente mais favorável. Demonstrando que até ele, com todo o poder dele, precisava de um ambiente mais favorável. Que as curas não se dão assim, magicamente. Precisa do óleo da boa vontade da pessoa, da fé. Tanto que ele perguntava, né, o que você quer que eu faça?
Senhor, que o Senhor me cure. Mas você acredita? Você tem fé que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Então vai, que a tua fé te curou. Vai que a tua fé te curou. Através de um passe, quantas curas são realizadas? Ou quando a gente está sentado nessa assembleia, às vezes não precisa nem entrar para tomar o passe, que já recebeu o passe aí mesmo no salão, né? A gente aplica o passe, é bom a gente tomar o passe, é excelente. Mas às vezes só da gente entrar cruzar as portas aqui dessa casa, a gente já sente o ambiente, não é? Já sente mais leve, né? Quantos livramentos, dizem os Espíritos, quantos livramentos a gente tem de entidades que estavam ali, engalfinhadas em nós ali, os Espíritos retiram amorosamente para levarem para o auxílio, para uma orientação. Às vezes a gente está com as manchas escuras no corpo, sobre o coração, pulmão, cabeça, resultado da nossa intemperança, da nossa irritação, dos desequilíbrios dos nossos hábitos, do nosso modo de reagir às situações, ou do desânimo. E aí os Espíritos vêm, aplicam paz, retiram aquelas nuvens escuras do nosso corpo, né? Mas tudo isso vai ser muito mais eficaz, tudo isso será, quando nós estivermos aqui ou quando estivermos ali, isso será muito mais eficaz com a nossa fé. Né? Com a nossa fé, com a nossa confiança no poder dos Espíritos, de Jesus. Né? Então, Jesus em Nazaré, ele não costumava fazer muita coisa, não. Porque não havia um ambiente favorável. As pessoas pediam um sinal. E ele se retraía diante da incredulidade das pessoas. Jesus não era de ficar satisfazendo os caprichos dos homens. Né? Jesus era uma pessoa firme, um educador, um terapeuta, equilibrado. Sim, sim, não, não. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Então, diante dos caprichos das pessoas, Jesus ele não ficava satisfazendo, não. Né? Então, mas em seguida acrescentou, Jesus continuou falando, né? Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Se nem ele foi, que dirá todos nós, né? Somos tão necessitados. Temos histórias tão complicadas, todos nós, né? E Jesus já é um espírito puro. E nem ele foi bem recebido na pátria dele, na casa dele. Em Nazaré, né? Quero dizer, né? Imagina nós, né? Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias. Né? Isso séculos antes, né? Quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Deve ter ocorrido algum fenômeno astronômico, né? Nessa época aqui de Elias, que o céu, algum eclipse, né? Que o céu ficou, por 3 anos e 6 meses, o céu ficou fechado. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, a questão da gente pesquisar aqui, né? Talvez o nosso amigo possa falar melhor aí, né? Estudava física aí, tá? Mas aconteceu algum fenômeno lá que na época de Elias houve uma grande fome, que sem o sol, né? A gente não tem aquela produção que a gente teria, né? Aliás, é uma coisa interessante, né? Tudo que a gente faz não é outra coisa senão repartirmos o que vem do sol. A energia que vem do sol. Tudo que a gente faz, todos os meios de produção, de distribuição, tudo o que a gente faz é repartir de forma organizada os recursos que vêm do sol. A energia que vem do sol. Quem sabe algum dia a gente vai poder... Tem alguns que já estão fazendo isso, né?
vivendo de luz, não é? Né? No livro Missionários da Luz, do André Luiz, o Espírito dá a entender, do Espírito Alexandre dá a entender, que a gente pode vir a ter uma mutação, né? Ainda não foi permitido isso, em que a gente consiga extrair o nitrogênio do próprio ar que a gente respira. Porque vocês sabem que a gente não consegue fazer isso, né? Só tem um ser vivo aqui na Terra, considerado animal, assim, que é a bactéria do feijão, que consegue fixar o nitrogênio do ar. Nós não conseguimos. E as plantas conseguem fazer isso, né? Quem estuda biologia sabe, né? Mas já pensou quando a gente conseguir? Nós respiramos alguns milhares de litros todos os dias de nitrogênio. Nitrogênio é a base de todo alimento, né? É nitrogênio, né? Então, quando nós conseguimos assimilar algumas gramas dos muitos litros de nitrogênio que a gente respira todos os dias, diz o Espírito Alexandre que o nosso problema de alimentação na Terra terá acabado. É só que beleza? Né? Não só de alimentação, né? Até do próprio lixo mesmo que a gente produz, né? Desse material de refúgio que a gente não sabe o que fazer com ele, né? Fruto das indústrias, de tudo, né? Então, é o que o futuro nos reserva. Mas primeiro nós teremos que evoluir moralmente. Nós teremos que avançar moralmente para que nós alcancemos esse patamar de possibilidade, né, que nós temos. Então, ali, só voltando aqui, né, as viúvas lá da época de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Olha que interessante, Jesus está dizendo assim, olha, houve uma grande fome, muitas viúvas, muita gente morreu, mas Elias, bem intuído, ele não foi para todas, ele foi para uma determinada lá, em Sarepta, na região da Sidônia. Ou seja, não foi todo mundo que obteve a consolação, que obteve o auxílio, né, de Elias. A gente vê que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que nem todos obtêm, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que choram serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, ó, nem todos os que choram serão consolados. Mas por quê? Porque tem choro de revolta também. Não tem? Tem choro de revolta. Os Espíritos dizem, Clarencio inclusive diz para André Luiz, né? Chora, porque quando o choro não provém da revolta, é sempre um banho refazedor. Né? Mas e quando vem da revolta? Né? Eu converso com muitos espíritos que estão há séculos em sofrimento e não obtiveram a consolação. Estão há séculos vivenciando mutilações. É uma coisa de cortar o coração, pessoal, que a gente vê. Né? Pessoas que foram queimadas, vivas. Né? Pessoas que tiveram as suas aldeias invadidas, mulheres que foram estupradas, crianças brutalmente decapitadas. Isso a gente vê praticamente todo dia. Em conversa com espíritos que nos falam dessas situações há séculos sofrendo. E não obtiveram consolação. Mas a gente vai conversar com eles, eles estão ainda com a mesma revolta daquele dia. Porque eles se perguntam, puxa vida, se isso aconteceu comigo, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Então Deus não existe. É a primeira conclusão que eles chegam. Alguns deles, porventura, a gente tem a possibilidade de fazê-los relembrar, quando é o caso, né?
a gente tem a possibilidade de fazê-los relembrar da última encarnação, antes dessa, em que eles morreram brutalmente, vamos dizer assim. Porque eles se perguntam, puxa, mas eu tinha família, a gente era feliz, a gente vivia com pouco, a gente era camponês, a gente vivia bem, minha esposa, meus filhos, nunca fiz nada para ninguém. Aí quando a gente vai fazer a pessoa lembrar, aí ela se vê invadindo aldeias, matando pessoas, queimando pessoas. Aí um espírito amigo estava explicando para a gente outro dia, né? Ele falou assim, Alexandre, a humanidade ela tem se construído em cima das destruições. É um que vai e invade o outro que vai e invade o outro. E, historicamente, né? Só a gente olhar historicamente, a gente vai entender isso. A gente tem se construído espiritualmente em cima da destruição. Então hoje nós estamos pacíficos, hoje nós estamos com pensamentos bons, vontade de amar, de ser amado. Mas e alguns séculos atrás? Onde é que nós estávamos? Aí quando acontece alguma coisa brutal no presente, a gente começa a falar, cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça, né? E a justiça estava se cumprindo. Naquele crime hediondo, naquela situação chocante, a justiça estava de fato se cumprindo naquele momento. Não quer dizer que as leis do presente não valem nada, que a pessoa não deva ser julgada. Não, nada disso. Vai passar por todos os trâmites normais que os advogados, juízes vão avaliar e tal, né? Mas que tem uma outra justiça agindo. É isso que Jesus está falando. Não é? Nem todos serão consolados. Porque nós obteremos a consolação na medida que nós nos permitirmos ser consolados. Na medida que nós interpretarmos, puxa vida, o que eu devo ter feito no passado? Eu devo ter feito algo parecido com o que eu sofri agora. Então eu não posso me revoltar contra isso. Porque se eu me revolto, eu aumento os meus débitos para com Deus. E eu estava pagando alguma coisa que eu fiz no passado. Não é? Vocês compreendem, pessoal? Não é? Já estão familiarizados, né? Acho que é a Inês, Felipe. A Maria Inês quer comentar. Né? É difícil, às vezes, para a gente falar isso para as pessoas que não têm uma informação espírita, né? Inês, levanta a mãozinha ali só para o Felipe saber isso. Oi, bom dia. Essa colocação que você está colocando, claro, de uma vida passada, sim. Então agora é feita, se vem a justiça para essa consolação numa vida agora, né? Para pagar alguns débitos que sim, a gente tem, né? Os débitos. E assim, é uma lei que vem essa justiça, ou como que eu posso me permitir a passar por isso sem ser permitido essa justiça em minha vida, nessa vida? Tá. Compreendeu? Assim? Entendi. Acho que entendi, sim, Marinês. Então, é a justiça divina mesmo se cumprindo, né? Só que a justiça divina, ela age assim. A gente errou, Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá muitas chances da gente se refazer. Ele nos dá muitas chances, muitas oportunidades da gente refazer a nossa vida. Só que nós não costumamos aproveitar muito bem essas oportunidades. Então, quando nós somos teimosos, Deus está dando oportunidades para a gente se refazer, se reaproximar de pessoas, se reconstruir, fazer o bem para quem a gente fez o mal, e a gente vai recusando essa oportunidade, aí vem a cobrança mais rígida, aí vem a cobrança mais dura, entendeu? Aí vem os sofrimentos mais acerbos. É onde vem a justiça daí. Aí vem a justiça mais férrea, vamos dizer assim. Olha, você não está querendo aproveitar os recursos que a gente está dando para você se refazer, para você ajudar os outros a se refazerem. Por isso que a gente fala que quando a gente afasta o amor, aí vem a dor. Por quê? Porque a gente está tendo oportunidades para exercer o amor. E aí você vai, seja por preguiça, por descaso, por orgulho, seja pelo que for,
a gente vai perdendo as oportunidades. E a vida vai dando oportunidades, a gente vai perdendo. Chega uma hora que não dá mais. Vai ser agora no olho por olho, dente por dente. Vai ser naquela lei férrea. Entendeu? E aí costuma dar um bom resultado. Mas se nós soubermos aproveitar, porque quando vem essas expiações e nós também nos revoltamos, aí criamos mais problemas para nós. E nós não obtemos a consolação. Você entende? Além disso. Mas antes vem a porção de oportunidades para a gente se refazer. E a gente teimoso, a gente vai deixando. Aí chega uma hora que vai na dor mesmo. Aí vai, né? Quando a gente afasta o amor, aí vem a dor. Tá? Não sei se eu respondi sua questão. Tá? É que esse assunto é um assunto muito complexo, assim, é muito amplo e muito cheio de caso a caso. Porque você não tem duas situações iguais, você tem casos únicos que têm que ser avaliados na sua peculiaridade. Né? Então, somente uma viúva lá, das muitas que existiram, que foram consoladas por Elias. Né? Havia igualmente muitos leprosos, Jesus falando, né? Havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio, Naamã. Então, estou dizendo, no caso do Eliseu, na época do Eliseu, tinham muitos leprosos, mas não foram todos purificados, não. Somente um sírio de nome Naamã. Oi, Idri, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário do que você estava falando antes. Uhum. Eu acredito que a pessoa tem que passar por essa situação mais aguda, assim, né? mais aguda, pela justiça divina, não porque Deus quer punir, não como uma punição, mas como um aprendizado da pessoa passar pela mesma situação e aprender, se colocar no lugar. Exatamente. Para aprender. Né? Mesmo, ele teve outras oportunidades, não aproveitou, então vai ter que passar por aquela situação para se colocar no lugar para se e sensibilizar. Aprender. A dor faz a gente se sensibilizar, isso mesmo. Então Deus não como uma punição, né? Jamais, né? Aí que está a diferença. O pensamento espírita entende que jamais Deus vai punir, né? Deus não é sádico. Então, o único objetivo das dores nas nossas vidas é abrir janelas de luz para a nossa alma. Né? Então, a Adriana colocou muito bem. O único objetivo é nos sensibilizar. Ora, se a gente endureceu o coração, se a gente se fechou na impiedade, né? Às vezes é preciso dinamite ali para abrir o buraco na rocha, porque a gente se fechou muito. Né? Não é qualquer coisinha que nos sensibiliza, então vai a dor, e a dor costuma ajudar bastante nessa sensibilização. Né? Emmanuel fala assim, que se a lei, que a Maria Inês estava pegando a questão da lei lá, né? Se a lei pega, na época do cumprimento da lei, ela pega a gente trabalhando no bem, a execução ali fica suspensa por tempo indeterminado. Oh, beleza, hein? Se na época do cumprimento da lei, lá, que você iria sofrer uma coisa terrível lá, mas pega você trabalhando no bem, aquilo fica suspenso por tempo indeterminado. Por quê? Porque o objetivo da dor era fazer você se sensibilizar. Olha, se você já abriu seu coração, está fazendo caridade, está ajudando, está servindo, está amando, mas quer dizer que a gente não vai passar por nada? Se a gente estiver fazendo bem, a gente não vai passar por nada? Por sofrimento nenhum, por dificuldade nenhuma? Essa é uma ilusão que às vezes as pessoas têm. Eu vou lá para o centro espírita, e aí quando começa a trabalhar, aí se aparece uma dorzinha, mas eu estou trabalhando, como é que os espíritos deixaram? Como é que os espíritos deixaram?
que acontecesse isso comigo. Aí a pessoa fica decepcionada, às vezes, com o espiritismo. Mas não é que vai resolver tudo na nossa vida. Mas muitas coisas que iriam ser muito dramáticas para nós, mais difíceis, mais pesadas, são muito atenuadas. Se era para perder um braço, às vezes você perde uma ponta de um dedo, se era para... Né? A gente sabe de histórias assim que os espíritos contam, né? Então, o amor cobre a multidão dos nossos pecados, né? Se a gente amar muito, muitas coisas que iriam ocorrer conosco já não vão ocorrer, porque não terão necessidade, tá? Mas tem coisas que nós passaremos porque nós pedimos e precisamos delas. Então, algumas coisas nós teremos que passar, né? Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Aí o negócio ferveu lá dentro da sinagoga. Estava bom até que Jesus começou a contar os casos lá do Antigo Testamento. Ele falou assim, mas não foram todos que foram beneficiados, não. Nem todos que dizem ter fé que serão beneficiados, né? Todos se enfureceram, porque eles perceberam que Jesus estava falando deles. E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade. Foi um episódio complicado. Olha que foi uma das primeiras aparições de Jesus ali na pregação, né? E já expulsaram ele para fora da cidade. E o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Olha, já pensou? Pegaram Jesus lá e já estavam querendo jogar Jesus do alto da colina. E dizem que a verdade ela é legítima na mesma proporção da emoção que ela desperta nas pessoas. Quanto mais emoção desperta nas pessoas, maior verdade ela é. Né? Principalmente no caso de Jesus, né? A gente pode despertar muita emoção nas pessoas falando besteira mesmo, né? Mas no caso de Jesus, né, levantava uma emoção nas pessoas, né, de tanta verdade que era, né? E tentaram matar Jesus, então. Ele, porém, passando no meio deles, prosseguia seu caminho. Nós não sabemos como ele fez isso, né? Tem momentos no Evangelho que fala que Jesus sumia no meio da multidão. Não sei se acontecia algum fenômeno com ele, mas ele conseguia se desvencilhar lá, porque ainda não era chegada a hora. Depois de todo esse planejamento, 30 anos de preparação na terra, e chegar lá no primeiro dia que ele vai fazer a explanação na sinagoga, já matam ele, aí não tem sentido, né? Então Jesus não ia deixar que isso acontecesse. E era acompanhado de um grupo de espíritos muito grande. Aqueles que o serviam, que o servem. Então você imagina o poder que Jesus tinha. Se ele fazia a tempestade se acalmar, imagina o poder que ele tinha, né? E tem, né? Acho que aqui a gente acabou, pessoal. Nós vamos dar uma paradinha aqui então. Aí semana que vem a gente continua, tá? Porque nós já estamos no nosso horário.